E é importante que o licitante ele tenha conhecimento desses pressupostos para poder, quando pleitear, entender o que quer cada um desses pressupostos para que no seu pleito, no seu pedido, estejam devidamente demonstrados. Olá! Esta semana, aqui conosco, o professor Fabrício Mareco. E este é o vídeo de número 2. Se eventualmente você está chegando somente neste vídeo, eu super recomendo que você pause e assista a primeira parte desta entrevista, que foi sensacional. E eu posso trazer aqui um tema bem rápido, aqui é um spoiler, como a gente fala hoje em dia, onde ele mencionou aí também que a administração também pede o reequilíbrio econômico. O vídeo está sensacional e eu super indico. Então vamos à segunda etapa desta entrevista, onde o professor vai trazer aí mais novidades sobre o assunto reequilíbrio econômico-financeiro. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ricardo. E agora a gente vai dar continuidade a essa segunda parte sobre essa questão bastante importante, que é o tema de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. No primeiro momento, a gente falou um pouco sobre a teoria, explicando cada um dos institutos, repactuação, reajuste, o reequilíbrio em sentido estrito, e falamos também quando ocorre, em que momento ocorre o desequilíbrio. E agora a gente vai falar sobre os pressupostos, os requisitos para estabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, que é baseado na teoria da imprevisão. Porque o artigo 65, inciso 2, a linha D, ele fala assim, que será realizado, o restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em razão de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que venham retardar o andamento da execução contratual, que pode ser também decorrente de caso fortuito, força maior, e o fato de príncipe também. E agora a gente vai falar desses pressupostos. E é importante que o licitante ele tenha conhecimento desses pressupostos para poder, quando pleitear, entender o que quer cada um desses pressupostos para que no seu pleito, no seu pedido, estejam devidamente demonstrados. O primeiro dele é que o fato ele deve ser superveniente ao momento da apresentação da proposta. Então, se era de conhecimento do licitante, quando apresentou a proposta que determinado fato ia ocorrer, então ele já deveria ter considerado na sua proposta aqueles efeitos. Então, ele se dá, tem que ficar demonstrado que o fato superveniente que impactou a execução do contrato foi posterior à apresentação da proposta. Uma outra questão, tem que ser fatos imprevisíveis, ou mesmo que previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Por exemplo, é previsível que haja uma variação cambial, por exemplo, do dólar, a variação ordinária dos preços, mas pode ser que haja uma variação extraordinária do dólar que venha impactar a execução do contrato, assim como também a alta volatilidade de insumos que existem hoje em dia, que estão impactando muito os contratos em andamento em função da pandemia do Covid-19. Outro pressuposto tem que ser independente da vontade das partes. Então, assim, não cabe, por exemplo, o contratado que deu causa a esse desequilíbrio, ele pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Como, por exemplo, era para ele ter executado determinado serviço ou fornecido determinado bem. E acabou que ele está atrasado na execução físico-financeira do contrato. E houve um aumento extraordinário dos insumos. Então, ele não pode pleitear o reequilíbrio. Porque se ele tivesse executado aquele determinado serviço, ele não, no prazo, ele não seria impactado pelos aumentos dos insumos. Então, tem que ficar de olho nisso aí. Outra coisa também, a má precificação da proposta. Ele não pode, por exemplo, trazer uma proposta inexequível e depois pleitear o reequilíbrio dessa proposta que estava inexequível, alegando que não pode mais fornecer por aquele determinado valor. E isso é bastante importante, porque só o que a gente vê é muito licitante mergulhando
os seus preços. Ele não pode alegar lá na frente que se tratou de um desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, porque foi o licitante que deu causa. Tem que haver também um nexo causal entre o fato ocorrido e o impacto no contrato. Por exemplo, um aumento extraordinário do dólar, certo? Se ele não vai impactar o contrato, não há um nexo de causalidade. Da mesma forma, se eu tiver adquirido um determinado insumo, imaginamos o aço, que aumentou muito, ou algum material betuminoso, se eu já tiver adquirido ele antes, não tem como eu pleitear. Por isso que a administração, ela solicita a nota fiscal, para ela ver o momento que foi adquirido aquele determinado insumo. E um outro fato muito importante, e que eu acho aqui que causa muita subjetividade, tanto para quem vai pleitear quanto analisar, que é a questão da onerosidade excessiva ao contrato. Tem que ser um impacto que venha alterar substancialmente a equação econômico-financeira do contrato. Por exemplo, o insumo pode aumentar 100%. Mas mesmo ele aumentando esse 100%, não causou um impacto a ponto de desequilibrar o contrato. Por quê? Porque, primeiro, pode ser um insumo que não tem uma representatividade tão alta, esteja, por exemplo, na faixa C da curva ABC. Ou, mesmo que ele tenha aumentado, pode ser que outros insumos também tenham diminuído o seu preço extraordinariamente e ele venha a ser compensado. Então, não necessariamente que um aumento de 100% ele vai ser reequilibrado o contrato. Até porque, a gente vai falar lá na frente, que quando você apresentar o seu pleito de reequilíbrio, você tem que trazer aqueles insumos da faixa A, da curva ABC dos insumos, e, além disso, você tem que demonstrar também a variação para mais ou para menos dos insumos da curva A, porque pode haver o efeito da compensação. E eu quero trazer para vocês alguns acordos aqui do TCU para tratar sobre essa questão da onerosidade excessiva, certo? O acórdão 852/2016 plenário, ele disse assim, que a alteração de 1% no valor global do contrato, ele não traz um ônus insuportável à contratada. Já o acordo 544/2021, ele diz que impacto de 3% também não traz uma onerosidade excessiva ao contratado. O acordo 1604/2015, TCU plenário, que ele foi muito utilizado, já viu sendo utilizado por alguns tribunais de contas e é muito utilizado por município, ele diz que não se enquadra em onerosidade excessiva, né, os pleitos que tiverem impacto inferior a 7%. E entre 7% e 12% haveria uma nebulosidade, haveria dúvida nos pleitos, ou na análise dos pleitos da licitante. Então, estava muita gente utilizando que não deu 7% de onerosidade excessiva, então não cabe reequilíbrio, mas não é bem assim. Tá? Cada caso é um caso. Tanto que em 2020, o TCU ele entendeu que 4,7% não seria suficiente para o reequilíbrio do contrato. Porém, ficaria numa zona cinzenta. Então, veja que em 2015, pelo acordo 1604, ele dizia que abaixo de 7% não causaria impacto. Mas, no 4072/2020, no acordo plenário, ele já diz que 4,7% não é uma onerosidade excessiva, mas já fica naquela zona cinzenta. Então, é preciso uma análise de caso a caso, tá certo? Uma outra análise também que pode ser feita, não só em função do valor global do contrato, do impacto, é sobre o valor do lucro, aquele lucro que está lá, por exemplo, no BDI. Se está um lucro de 9% e o impacto seja de 4%, 9 menos 4 dá 5% de lucro para o contratado. Será que seria interessante o contratado continuar a execução contratual? O grande problema que eu vejo nisso tudo é porque há uma grande subjetividade. E quem sofre muito são as duas partes.
Porque o contratado, ele não sabe, ele vai pleitear e pode ser que não esteja tão oneroso o contrato, porque depende muito da metodologia que vai ser adotada pela administração. Por exemplo, pode estar sendo executado um determinado contrato em um determinado estado, em 3 municípios diferentes. Cada município tem um conceito sobre onerosidade excessiva. Um pode dizer que se impactar 5% não é oneroso, se impactar 6% não é oneroso, 7% não é oneroso. Então, fica muito difícil para o contratado, porque a gente não tem uma metodologia única de análise de pleito de reequilíbrio. E o que deve constar, então, no pleito de um reequilíbrio econômico-financeiro? Deve ter a descrição dos fatos jurídicos e técnicos, demonstrando o desequilíbrio que decorreu de fato superveniente, imprevisível, ou seja um evento posterior à apresentação da proposta, e mesmo que seja previsível esse fato, seja de consequências incalculáveis. Tem que ser demonstrado os efeitos desse fato, apresentando, como eu falei, um dos pressupostos, o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e o impacto financeiro nos encargos da empresa. Mostrar que houve uma onerosidade excessiva respaldado por estudos e elementos técnicos. E você deve apresentar provas também para isso, certo? Planilhas, a planilha dos itens contratados, dos itens atualizados. Deve ser indicado todos os itens que sofreram a variação de custos, as variações extraordinárias de custos. Trazer índices inflacionários, pesquisa de preços de mercado, utilizar aquelas tabelas de referencial, por exemplo, preços do ciclo, do SINAP, trazer as notas fiscais que comprovem que ele adquiriu aquele determinado insumo que já foi com a variação extraordinária do preço e demonstrar também que aquele insumo foi adquirido para execução do contrato. Então, as notas fiscais servem para isso, para demonstrar que ele adquiriu com um valor superior àquilo que foi contratado, ou seja, com a variação extraordinária, e demonstrar também que foi para a execução do contrato. Tem que demonstrar também que o evento é extracontratual. O que quer dizer? Que não existe, que esse evento ele não está previsto na matriz de alocação de risco, porque, como eu disse para vocês, se estiver a cargo da contratada, ela não pode solicitar o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Bem, licitantes, era isso que eu tinha que passar para vocês sobre reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Agradeço mais uma vez aí o Ricardo Dantas de ter aberto esse espaço aqui para tratarmos desse assunto que é tão importante, que hoje é muito debatido. Eu venho acompanhando, a FGV já acompanhei duas apresentações que ela fez, inclusive com o Murilo Jacobi recentemente, tratando desse tema, porque a gente está vivendo numa alta volatilidade de preço dos insumos. Os licitantes estão mostrando a sua proposta, estão apresentando a sua proposta, mas ela não sabe como vai ser daqui a 2, 3 meses, 1 ano. Então, é importante a gente trazer alguns números, algumas informações para que eles estejam a par desse assunto, que é de extrema relevância para o contrato, porque o objetivo da administração é que aquela política pública ela seja concretizada, né? Então, eu vejo como importante, né? Tanto para o contratado quanto para a administração, porque o nosso objetivo é que o contrato ele seja executado. Exatamente. Professor, foram 2 verdadeiras aulas, só tenho a agradecer também, em nome de toda a família Forset, você que acompanhou aí os vídeos, com certeza ficou com gostinho de quero mais. As redes sociais do professor estão aparecendo aí embaixo, não deixe de segui-lo. Quer enviar uma outra pergunta? Mande aqui também para a Forset, nós enviamos aí para o professor, pois com certeza ele voltará aqui ao nosso quadro. E você, licitante, você viu aí, né? Licitação não é videogame, viu, professor? Eu tenho que dar esse puxão de orelha aí, porque nós temos aqui sistemas, né? E muitas vezes a gente acompanha aqui e vê que o pessoal acaba jogando videogame aí, ganhando a qualquer custo, e o professor deu aí também o puxão de orelha. Então, atenção, licitante, não adianta chorar, né, lá na frente, porque você disputou
uma licitação sem o devido preparo e assim por diante. Professor, quero agradecer em nome de toda a família Forset, foi um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, obrigado por sua agenda, né? E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Sucesso, professor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez, e quando me convidar, estarei novamente presente. Como eu já falei anteriormente, gostei muito gosto muito do trabalho que vocês desenvolvem. Esse boletim diário ele é fundamental para os licitantes, para a administração pública, e quando precisarem de mim, estou às ordens. Perfeito, professor. O mesmo eu digo e a gente se encontra, quem sabe, presencialmente. Um grande abraço e até a próxima.